falando aqui dos estudos na 93 FM Alagoinhas. Grande abraço ao nosso irmão Cláudio Araújo Pena por esse espaço. Também quero agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores, quais vou falar daqui a pouco, né? E dizer a vocês aqui nós estaremos aqui a partir de agora, 18 horas, 16 minutos, até as 20 horas, através desse canal maravilhoso que é a 93 FM, a Rádio do Coração. E vocês que já ouviram aí, né, desde as 18h05, logo após aqui a Ave Maria, aqui no começo da programação, vocês ouviram falar sobre um poema que foi construído em 2010. 15 anos e 4 meses foi construído esse poema que fala, o nome desse poema é Fala Espiritismo mesmo, o que é o Espiritismo. E a participação de vários componentes do movimento espírita aqui da cidade de Alagoinhas. E a gente é muito grato a todos esses que participaram. E ficou essa obra, esse legado aí para a eternidade. Porque trazemos aqui um contínuo do Pentateuco, das obras kardecianas, as obras de Allan Kardec, narrada pelos espíritos, respondida pelos espíritos. E a gente é somente um contínuo dessa proposta e dessa obra maravilhosa que é o Espiritismo. Mas eu queria passar aqui, antes, já para dar as boas-vindas, a nossa amiga e irmã, boa noite, Darcílio Santana, a Mário Vascaíno e Rosimeire. Grande abraço em todos vocês aí que acabaram de entrar, e a gente agradece a participação de vocês. Pede que compartilhe essa live para quanto mais pessoas, melhor para a gente difundir. Então nós estamos aqui com ela, a nossa amiga Brandina. Olá, Brandina, como vai você, minha irmã? Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma noite de estudo, de reflexões a respeito da nossa doutrina espírita, para que a gente possa aprender mais no sentido da nossa evolução. Que Jesus nos abençoe e que sejamos amparados pelos amigos espirituais que oram e velam por cada um de nós. Ok. E aqui eu já quero também aproveitar, agradecer a minha amiga e irmã Jéssica Carvalho, por ela ter conduzido o programa nas nossas ausências. Eu e Rosiane Massariol não estávamos, mas estavam todos vocês aqui, né, trazendo a boa nova, né? Nosso amigo Fábio também esteve aqui presente. Todos vocês, enfim, aqui que participaram e trouxeram seus contributos. Essa que acabou de vos falar também, Brandina, muito obrigado, né, por vocês darem continuidade. Eu sempre falo, chega uma hora, Brandina, a gente tem essa crença inconfundível da imortalidade da alma. Na hora que a gente for exercer essa imortalidade em outro plano espiritual, as obras aqui na Terra têm que continuar, né? Então eu agradeço a vocês darem a continuidade, né? E na verdade é um exercício a todo instante, porque na hora que faltar um, o outro continua. Assim como Kardec, né, faltou, mas as obras dele está aí para todo mundo aprender o que antes era mistério. E a gente vai falar também sobre essa obra, porque afinal de contas, hoje é 4 de outubro e ontem, 3 de outubro. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Vamos falar de Allan Kardec daqui a pouco. Mas nós temos um outro personagem da história importantíssimo. Olha aí o fone como é que tá, Brandinho, só para testar, para você ver aí. Você tá como operador aí, tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Que beleza. Hoje o Bonito não está aqui presente. Estou guardando aqui minha amiga Rosiane Massariol. E a gente está dando continuidade aqui
ao programa Conhecer. Né? Darcy de Santana dá boa noite, Fábio Santos Lins também dá aquele boa noite, assim como Mário. E Fábio diz o seguinte, viu, Brandina? Ser amigos de Deus significa orar com simplicidade, como uma criança fala com seu pai. Quem falou isso foi o Papa Francisco. Obrigado aí, Fábio Santos Lins, pela mensagem excelente. Agora, Brandina, eu quero fazer o seguinte, antes de eu trazer, eu falar aqui rapidinho sobre os nossos patrocinadores, que a gente já pega logo seguro aqui, né? Eu tô só abrindo aqui, pronto, já apareceu, graças a Deus. Nós temos pessoas que colaboram com o programa, né? Aqui estão elas. E a gente começa, obviamente, aqui com o pessoal da Rencan, corretora de seguros. Querendo fazer o seu seguro de seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, pode contar aí com os nossos amigos da Rencan, nosso amigo Sérgio, nosso amigo Vinícius e nosso amigo Adalberto Neto. Né? Ambos fazem parte aí do movimento espírita, a gente agradece. Vinícius não é diretamente ligado, mas ele vive a doutrina espírita e acredita. Mas o Sérgio e o Adalberto Neto são membros aí, inclusive da União Espírita, né? A gente agradece a esses irmãos. E a gente agradece aqui a grande amiga, a deputada Ludmila Oficina, que está sempre ao lado das causas do bem. E o programa Conhecer é uma dessas causas, que trabalha com essa causa do bem também, e ela está junto a nós, com trabalho, coragem, compromisso. Ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. E Ludmila Oficina é uma presença que inspira e apoia a nossa gente, apoiando aqui o programa Conhecer. Muitíssimo obrigado, minha amiga Ludmila Oficina. Aqui também nós vamos falar da Clínica Rebeca Rabelo, onde a sua beleza sempre será valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. Diz isso a Clínica Rebeca Rabelo. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando sua beleza. Queremos também mandar um grande abraço também para o nosso amigo e irmão Radiovaldo Costa, que está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade e também está junto aqui com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa, meu irmão, pela sua aderência aqui ao patrocínio do programa. Muito obrigado. Quer economizar materiais de construção em Alagoinhas, Bahia? Temos o Cimentão, que poderá lhe auxiliar. O Cimentão que fica ali na rua Dr. João Dantas, Santa Terezinha, Alagoinhas, Bahia. Muito obrigado, muitíssimo obrigado aí ao meu amigo Alain e a minha amiga Sandra. Cimentão, materiais de construção. E você pode ir lá que você vai procurar. Isso eu estou falando em causa própria. Eu estou sempre indo lá, dando aquela busca sempre que preciso de materiais de construção. Eita, que alegria, chegou uma pessoa aqui, daqui a pouco eu vou passar para ela. E a nossa grande apoiadora, que já está aqui no ar, Darcy de Santana, que acredita na proposta do programa Conhecer. Darcy de Santana, eu estava falando aqui material de construção. E essa Darcy de Santana é a responsável pela construção desse ser que aqui está falando, através do processo de reencarnação. Eu agradeço a Darcy de Santana, a minha mãe, né? Então, falamos aqui desses patrocinadores aqui, colaboradores. Eu acho que a palavra colaborador fica até mais rica, né? E nós, nesses 11 anos e 7 meses, agora já indo para 11 anos e 8 meses de programa, caminhando para 12 anos, a gente agradece a Birinha e a Cláudio Araújo Pena. Mas aí estamos, eu vou dar as boas-vindas e depois eu passo para a minha amiga Brandina. Vou dar as boas-vindas aqui
a minha amiga de sempre, Rosiane Massariol. Muito boa noite, minha irmã. Boa noite, querido amigo Salles. Boa noite, amiga Brandina, queridona amada. Boa noite, os internautas que acompanham o programa Conhecer na Rádio 93 FM e também aqueles que estão acompanhando na rádio dos carros. Eu agora vinha e ouvia pela Rádio 93 FM, mais precisamente 92.9. Então com muita alegria que eu estou aqui e muita gratidão pela oportunidade de aprender. E falando em gratidão, não é só Salles que quer agradecer a Darcy de Santana. Eu também quero agradecer a você, Darcy, por ter trazido esse rapaz, esse poeta, esse psicólogo, esse amigo, esse pai exemplar, esse marido. E aí eu aproveito e mando um abração para Joyce e Maísa. Então, obrigada a você, Darcy. Você arriscou a sua vida naquele dia e valeu muito a pena, né? O dia que ele nasceu, sempre é um risco para a mãe, né? Sempre é um risco. E veja, né? Enquanto Salles se movimenta, o quanto Salles se dedica, não posso falar muito porque senão ele pode ficar vaidoso. Não sei se ele se dedica no esporte, tanto assim, como se dedica nas causas espíritas e psicológicas. E também na criatividade, nas invenções, né? Um rapaz que não fica quieto. Obrigada aí, Darcy. Muitíssimo obrigada. Ela diz aqui, obrigado e agradeço a Deus por me dar a confiança de ter gerado você. Obrigado, eu que agradeço sempre, mamãe. Acho que Rose foi feliz quando ela diz aí que é um risco, né, Brandina? É um risco. A gravidez é um risco, não é, Rose? Totalmente. Total. E eu agradeço a outra mãe, que é a minha avó, mãe Dona da Glória, Maria da Glória, que foi quem fez o parto lá. Olha, que honra, hein? Então eu agradeço. Antigamente tinha aquelas questões de parteira e tudo. E ela disse, vamos lá, vamos fazer. Dia 29 de dezembro de 67, eu retornava a essa pátria dos encarnados. E ela lhe agradece aqui. Obrigada, Rose. Obrigada, Brandina. Obrigada. Então, gente, agora eu vou passar para a minha amiga Brandina. Eu não vou nem virar para aqui, já vou deixar logo com ela. Já está aqui focado. Para que Brandina traga um pouco da fala sobre... Que 4 de outubro, Rose? Francisco de Assis, né? Francisco Você de sabe. Assis, 3 de outubro, ontem, Allan Allan Kardec. Kardec, né? E aí ela Não, disse que traz uma obra aqui que ela já vai apresentar. O que é que você traz aí, Brandina? Eu trouxe desse livro A Carta Magna da Paz, de Raul Teixeira, e tem várias reflexões sobre Francisco de Assis. E a ele, esse apóstolo do nosso mestre, né? A nossa gratidão, como a nossa gratidão a Allan Kardec. Então, Francisco foi um homem especial. Após o tempo que lhe fora despertada no íntimo a consciência do compromisso com o homem de Nazaré. Então, quando ele despertou esse compromisso com Jesus, ele passou a dar nova rota à sua própria vida. Então, ele passa a amar bem mais o seu semelhante, como parte da natureza pujante que luxuriava o mundo. E ele também, a partir desse encontro, ele passa a entender o Espírito como a mais graduada dentre as criações de Deus no nosso planeta. Então, não obstante Francisco de Assis, ele amasse a liberdade de jovem, que a sua condição social lhe propiciava, ele amou muito mais a escravidão ao bem, né? Ele amou muito mais ser escravo do bem, sentindo-se desse modo mais verazmente livre, quanto mais escravo do bem se fazia. Então, cada vez que Francisco de Assis ele se dedicava ao bem, ele se sentia cada vez mais pleno. Então, quanto melhor ele observava os dramas intrigantes da alma humana no mundo,
Quanto mais sofria com as dores do seu semelhante, melhor ele visualizava a necessidade de algo fazer, de algo contribuir com todos, a todos iluminar, para que alcançasse o gozo da real liberdade. O pensador de Assis entendia que alguém deveria dar o primeiro passo, né? Que alguém precisava fazer alguma coisa, alguém precisava começar. Ele sabia da impossibilidade que tinha para impor. Ele não poderia impor aos outros, aos semelhantes, a compreensão de que é preciso fazer alguma coisa do próximo. Este é até hoje o convite do nosso Mestre Jesus para que a gente possa amar ao próximo. Então, dessa forma, ele decidiu-se por apresentar-se ele mesmo para que o Senhor o utilizasse como servidor da vida. Então, ele decidiu que a partir dali, como ele não poderia exigir dos outros, ele mesmo. Então, o cântico de Francisco é de sublime beleza. Então, ele faz o canto que diz: Senhor, faze de mim um instrumento da paz. Então, depois que ele tomou a decisão, ele pede a Jesus que o faça um instrumento do seu trabalho. Então, enquanto as considerações comuns admitem que o mundo tem realmente sede de paz, que é o que nós todos buscamos, a paz. Então, a grande maioria dos indivíduos crê que essa paz deve ter começo no outro. Acha que é o outro que tem que dar início a essa paz. Nos tratados, em várias outras, às vezes nos gabinetes, através dos governos, né? Então, as pessoas pensam que essa paz pode ser negociada, que é a partir do outro. E Francisco não. Francisco sabia. Ele atreveu-se e atirou-se à realização imensa de tornar-se um instrumento na mão do Senhor para o estabelecimento da paz no mundo. Então, na sua disposição, não vemos com medo de não lograr êxito. Ele não tinha esse medo na empreitada, naquela decisão que ele havia tomado. Então, nós não o sentimos na sua história desses séculos como acovardado perante o gigantismo da tarefa, porque ele tomou a decisão de uma tarefa enorme. Então, nós não encontramos a cobrar participação dos amigos ou dos familiares em seus planos. Ele não diz, você vai fazer, nem você. Ele toma essa decisão. E a sua rogativa é intrépida. Senhor, faze de mim um instrumento da vossa paz. Era lúcido quanto à sua incapacidade de transformar o mundo, porque nós não podemos transformar o mundo. O mundo ele vai ser transformado a partir de cada um de nós, a partir da nossa transformação. Ele tinha a consciência de que a sua seria a contribuição de um homem à obra de Deus no planeta. Era cônscio de que cada companheiro que viesse, é como nós mesmos no nosso trabalho diário, nas nossas casas. Aquele que vem para ajudar, aquele que vem para contribuir. Então, é mais alguém que vem contribuindo para a formação dessa paz, dessa união no nosso planeta. Então, mas como atitude deve ter como início o nosso fórum íntimo. Deve provir da abolição da nossa alma e deve refletir a liberdade de cada um. Então, ele mesmo, o próprio Francisco, ele colocou nas mãos de Deus as condições e as possibilidades que ele tinha. Corajoso e persistente na faixa de amar, e incansável nas lutas por alcançar a paz. Então, o nosso jovem de Assis, ele jamais retrocedeu, ele jamais desistiu. Deu tudo quanto conseguira na linha do intelecto,
deu-se no que correspondiam às suas forças morais e entregou-se plenamente, pondo sua vida inteira a serviço da paz no mundo. Então, refletindo sobre Francisco, ansiando por segui-lo, então, a gente refletindo sobre essa vida de Francisco, sobre o que ele fez, sobre a sua decisão. Então, e nós querendo seguir os roteiros que nos mostram Jesus Cristo bem de perto, então nós busquemos, trabalhemos em nós mesmos a coragem para desenvolver no planeta a nossa própria missão, porque todos nós temos o nosso projeto, a nossa missão a executar aqui na nossa terra, dando a nossa cota de participação nos planos do Criador. Era fascinante, então, esse irmão de Assis. E hoje, nos tempos de tantas e espetaculares fugas dos deveres, das responsabilidades, da lucidez, pelo mergulho na dependência química, né? Dessa vida que o jovem às vezes escolhe, dessas vezes essa negação da nossa existência, das nossas próprias responsabilidades, ou mesmo por indiferença, porque quantos de nós está dormindo, está indiferente, verificamos como tem sido, então, ele nos convida a que nós verificamos como é que tem sido a minha contribuição na seara, na conquista da paz na terra. Ouvindo e sentindo com atenção a decisão de Francisco, até o momento em que um dia nós também possamos dizer: faze de mim, Senhor, um instrumento da tua paz. Então, que pensando em Francisco, naquilo que ele nos deu como legado de vida, que nós também possa refletir nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e podermos nos colocar a serviço. E um dia podermos dizer isso que Francisco nos disse: Senhor, somos um instrumento da tua paz. Que Jesus nos abençoe. Amém, amém. Eu vou passar a palavra para a Rose, mas antes eu quero só trazer uma observação. Aqueles que têm a certeza das suas missões, Rose, chega no momento exato a reflexão da intuição. E nada barra essa busca dessa tarefa, a execução dessa tarefa. Francisco de Assis, você considera um desses missionários, por assim dizer, e tem uma missão? Todo mundo, bem como Brandina traz, todo mundo tem uma missão. Todo mundo. Não existe uma pessoa igual a outra. Não existe aliás, não existe no reino, por exemplo, no reino mineral, não existe uma pedra igual a outra. No reino vegetal não existe uma folha igual a outra. As ranhuras, quando a gente compara, são diferentes. As flores têm suas pétalas completamente diferentes mesmo, no mesmo ramo. O ser humano, os animais também, não existe um igual ao outro. O ser humano ainda vamos além, porque tem aí a capacidade de discernir e vamos encontrar no ser humano talentos únicos, conhecimentos únicos, experiências, estratégias, a forma que cada um conduz os seus desafios e as suas metas. Então, essa questão da gente comparar um com o outro precisa cair por terra. Mas, às vezes a pessoa sente no seu imo aquele chamado e foge. Tem outros que mergulham dentro. É como a história que tem no livro do Yogashishi Rishinan, pelo espírito de Elzio, que já desencarnou também. Ele conta uma história, o livro chama Luz Divina, baseado nos textos do grande poeta João da Cruz, um espanhol. E ali ele traz assim, que 3 homens estavam andando e de repente uma grande luz se formou à frente. Um se assustou, correu.
Outro não quis ver, tampou os olhos para não ver imensa luz. E o outro mergulhou na luz. Assim também são as missões. Às vezes a gente foge delas, mesmo estando preparados, mas às vezes a gente não acredita que está preparado ou não quer mesmo. Outras vezes nós somos aquele representado aí pela figura do ser que tampa os olhos, não quero ver, não quero ouvir, eu recuo a essa missão. E tem aquele que vai mergulhar dentro. Francisco de Assis, ele mergulhou dentro. Quando ele ouviu ali naquela igreja, Francisco, reconstrói a minha igreja. De que igreja que estava se falando? Não era da igreja de pedra, era da igreja na simbologia dessa religação do ser ao Criador. E ele conseguiu compreender isso. Era um tempo de muita dificuldade. Esse ano está fazendo 799 anos que Francisco de Assis esteve no planeta, que é o mesmo espírito de João Evangelista. É aquele menino que Jesus disse: filho, eis aí tua mãe. Mãe, falando com Maria, eis aí o teu filho. E a partir daquele dia da crucificação, receberam, né, um novo elo, um novo vínculo, Maria e João. E João, enquanto João Evangelista, vai dar testemunhos, vai para a ilha de Patmos, quando prisioneiro, e aí foi escrever o Apocalipse, mas ele só foi escrever o Apocalipse depois que ele saiu da ilha de Patmos como pai Francisco, depois de muitos anos ali. E quando ele resolve voltar, não foi ele que escreveu, ele via a visão e ele descrevia o que enxergava. E ali, naquela ilha, que ele foi ter contato, naquela solidão, como prisioneiro, ele foi ter contato com a natureza, com os peixes, com os animais, porque era uma ilha completamente não habitada. Foi construído um forte só para aprisionar Francisco, na época, pai João, e aí se tornou pai Francisco. E aí, quando ele vem como Francisco de Assis, o amor por Cristo era tão consolidado que ele pediu para que aquelas chagas também se fizessem nele. E ele teve as chagas do Cristo. Quando ele tem aquele tracoma, né, nas viagens, que fica contaminado nos olhos, a medicina não era avançada como temos hoje, né? Então ele ali, qual era a forma de lidar com aquele tracoma? Era pegando um ferro em brasa e queimando o local onde o tracoma estivesse se mostrando. Então, ele disse: irmão fogo, seja compassivo. E aquele ferro em brasa, como se faz ainda hoje com os animais, vai aqui numa vista, aquela cheiro de carne queimada, aquela dor insuportável. Frei Leão desmaia, os outros também não suportam sentir aquela dor neles. E Francisco, ali resignado, compassivo, em sua harmonia interna diante daquela situação. Ele devia ter seus 30 e poucos anos, novo. Era um tempo de muita dureza, né? E ele que vai falar para a gente da verdadeira alegria, merece sim toda a nossa consideração, respeito. E a gente estudar a biografia de Francisco de Assis, para que a gente possa se inspirando nele, nos inspirando nele, termos, né, um exemplo de verdadeiro seguidor do Cristo, no entendimento das outras situações, mas jamais ficando omisso
jamais deixando de cumprir aquilo que a intuição estava trazendo. Então, Francisco de Assis é discípulo fiel do Cristo. Então, sim, ele... Resposta cumprida, né? Excelente, excelente. E Francisco de Assis, sim, é missionário e se manteve fiel à sua missão. Uhum. Coisa excelente você traz aí, Rose. Serviu até de embasamento para o misto que eu vou trazer aqui, né? Já que a gente cita Francisco de Assis e cita muito bem escolhido Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eu vejo Francisco de Assis um desprendimento, né? Quando ele traz, né, a oração de Francisco de Assis, ele sempre coloca ele como o centro da mudança, daquele que precisa efetivamente mudar. Em nenhum momento ele questiona o Pai. Para que eu possa amar, mais amar do que ser amado, né? Perdoar do que ser perdoado. Francisco de Assis traz nessa oração, Brandina, o conteúdo simples, embora ainda difícil, face à condição e à maturidade psicológica de nós enquanto humanos, mas ele traz o contributo certo, fechado, para a felicidade do ser humano. Sim. Vamos supor, Rose, que o mundo se resuma a nós três. Aqui eu sempre trago essa analogia. A Terra está aqui, Brandina. É formado por eu, você e Rose. Onde eu prefira, né, mais perdoar Rose do que Rose me perdoar. E que Rose prefira mais perdoar Brandina do que Brandina perdoar. E vice-versa. Nós criamos um ciclo de percepção do eu, das mazelas que precisamos mudar em nós. Brandina citava no início do programa de 2017 ou 16, Brandina? 17, né? 2017. Eu quero que você até cite aqui para a Rose entender. Ela trazia uma leitura onde ela dizia que de 2016 para aqui, portanto 9 anos, ela fez uma leitura que dialogava com ela dizia, é para mim, e que ela via pouca mudança, né, Brandina, do conteúdo daquela leitura, de mudança nela. Mas quem vai citar? Ela mesma vai falar. Então eu vou passar para a Brandina aqui essa experiência para que a gente entenda, inclusive, Brandina, para você ver que por mais que a gente pense que não evoluiu, a gente evoluiu muito a partir desse que você vai trazer para a gente. Em 2017, eu sempre digo assim, quando eu estou em algum momento assim, Joana, fale comigo. Eu sempre peço isso. Em 2017, 1º de abril de 2017, da mentira, né? Daquele ano. No dia da mentira. Aí eu deveria estar passando por algum momento difícil naquele momento. E quando eu abri a revista Presença Espírita, tinha a mensagem conforto e esperança. E quando eu li essa mensagem conforto e esperança, a mensagem falou muito comigo. É tanto que está toda arriscada, tem palavras, aí eu botei verdade, gravada, e tem coisas que eu disse assim, obrigado, tia Joana. E eu sei que eu fiz tudo isso. Se passaram 8 anos. Quando foi quarta-feira, eu fui para o centro, só que eu fui mais cedo. Aí eu disse assim, eu tinha levado umas revistas minha Presença Espírita para o centro e algumas já foram distribuídas. Aí eu me senti assim, eu vou pegar uma dessas revistas, vou olhar essas revistas para ver se eu acho alguma mensagem para eu levar para a rádio. Só que quarta-feira eu não estava muito bem, né? Aí quando eu peguei a revista, que eu abri, aí eu disse, essa revista aqui.
Aí quando eu li a mensagem, aí eu disse, será que foi 1º de abril de 2017 mesmo? Fui para a capa da revista, exatamente era de 2017, que foi a revista Março e Abril de 2017. Quando eu li a mensagem, eu não vou dizer que eu fiquei me sentindo culpada, mas eu fiquei triste. Eu acho que eu ainda estou até um pouco triste. Porque quando eu observei a mensagem, eu disse, meu Deus, eu não evoluí quase nada. Diante da mensagem, para o que eu estou agora, eu vi que eu não evoluí muito. E eu achava que eu tinha evoluído. Então eu fiquei, me deu assim uma tristeza. Mas não é um sentimento de culpa, porque eu sei que eu caminhei. Mas o que é que isso quis falar? Eu estou falando isso porque muitas das vezes a gente acha que já conseguiu, já cresceu e se acha. Aí quando eu vi a mensagem, aí que eu li, já li diversas vezes, porque agora eu preciso internalizar a mensagem. Aí eu disse, meu Deus, só me resta uma condição. Pai, tenha misericórdia da minha arrogância. Porque o que me fez não caminhar tanto, eu cheguei a essa conclusão, foi a minha arrogância. Porque eu achava que já estava melhor e eu não estou melhor. Entendeu? Então, foi assim uma mensagem que depois de 8 anos, e a mensagem é exatamente isso, conforto e esperança. E Joana, ela chama exatamente. Aí ela fala de como você, por exemplo, nessa mensagem ela diz assim, que eu sonho, que eu queria ter dinheiro, que eu queria ser amada, que eu queria ter comprado. Eu vou falar mais ou menos a mensagem. Por exemplo, que eu tinha o sonho de eu ser amada, de eu encontrar um companheiro. Tipo, a mensagem é mais ou menos assim. Vai mais pro lado material. Só que quando chega lá no final da mensagem, ela diz assim. Ela dá a corda e depois puxa. Ela deu a corda, aí ela pã e puxou. Ela disse assim, você lembra? Porque ela diz assim, sou eu. Tu lembra do teu propósito? Tu lembra do calvário que tu precisa andar? Tu lembra... E a Joana é demais. Tu lembra das reformas que você precisa fazer? De que não foi nada disso que estava no meu planejamento e que eu preciso ter consciência. Então, ela me chamou isso há 8 anos atrás. Naquela época eu li, só que agora não. Eu entronizei. Eu vou internalizar dentro de mim. E ver que aquilo, Rose, que eu não construí, era porque não estava verdadeiramente no meu planejamento reencarnatório e que eu preciso recomeçar de uma forma que eu não me decepcione, que eu não sinta culpa, mas que eu preciso rever. A minha pergunta foi, eu disse, e agora, hein? Eu disse assim, agora, tia Joana, porque eu já estou com 71. Eu já estou mais para lá do que para cá. E agora? Vai haver todo esse tempo? Eu disse, então, não vai ter outra solução. É recomeçar agora e depois, numa próxima oportunidade. Então, foi muito interessante. Muitas vezes, você vê que nada é o acaso. Não existe acaso. Não foi o acaso. Mas é comum no nosso cotidiano nós lermos algo e absorvermos aquilo que a gente dá conta de absorver. Isso pode ser em um filme, numa série, num livro. Quantas vezes a gente lê um livro, passa 5 anos, você pega o mesmo, lê, parece que eu não li isso aqui, mesmo estando marcado e tal, porque ali nós já estamos com outro entendimento, já tem um novo olhar. Pode ser o livro dos Espíritos, cada vez que a gente lê, a gente tem um novo olhar, não que muda o olhar, mas ele aprofunda.
a gente começa a encontrar mais elementos. Assim sendo, claro que você cresceu, que você evoluiu, e é tanto prova que evoluiu que a vida te deu a oportunidade de ter a intuição de abrir a página certa na hora certa, e assim, a mesma mensagem, né, que ela volta para as suas mãos, né? Isso me fez lembrar de quando Chico Xavier se comparou a uma minhoca, e Emmanuel depois chama a atenção dele e diz: olha, a minhoca não tem cérebro, não tem estrutura óssea, não tem estrutura de caminhar como bípede, e descreveu a limitação da minhoca em comparação ao ser humano. Um no reino diferente do outro, um com muito mais capacidade que o outro. Então, ele diz: a minhoca realiza 100% do que se espera dela, com a estrutura limitada que ela possui. E você, com toda a estrutura que possui, você realiza 100% do que se espera de você? E aí Chico Xavier entendeu a mensagem, nunca mais se comparou a uma minhoca e nem a ninguém, né? Mas como que nós vamos perceber que aqui na matéria nós vamos criar o tempo e o espaço, e a gente vai medir, você vai medir o tempo aí, ó. Você mediu o tempo 2017, 2025. Eu então não evolui nada. Porque na matéria a gente acha que se organiza pelo tempo, mas o tempo não existe no cosmos, né? Não existe a nível, na não matéria. E se for olhar, você tem todo o tempo do mundo para para ir absorvendo a cada dia, porque você não é a mesma Brandina de 2017. Com certeza não é. Com certeza, hábitos que você tinha lá e que não eram mais necessários já foram transmutados. Com certeza, a impulsividade que você provavelmente poderia ter em 2017, você hoje já, né, se vigia mais. Estou dando só um exemplo, né? Muito provavelmente em 2017, as suas rotinas, a disciplina para o estudo, para a tarefa, ou até a entrega para se comprometer com tarefa A, B, C, antes era uma. Agora você vai ver que está muito mais, se chama o seu falar vai ser sim, não, né? O compromisso que você assume, talvez em 2017 você nem assumiria compromissos. E hoje você já sabe da sua capacidade e da oportunidade de dedicação, né? Então você, claro que já avançou, claro que já avançou. Você não está... O apego, você falou aí, todas as revistas espíritas, Presença Espírita, eu liberei lá para o centro, não foi? É o tanto que você achou a mesma revista que era sua. Desapego. Em 2017, você fazia o que com as revistas? Você juntava todas, né? E aí depois, algo aconteceu que você, né? Caiu, virou uma chave, né? E essa chave mostra um novo movimento, um novo olhar. Claro que avançou, claro que avançou. A gente vai estar se cobrando para avançar mais, porque da sede de aprender, né? Da sede, esse desejo da gente construir. E está lá no livro, o Espiritismo vai nos trazer: Espírita, amai-vos. E é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Em cima dessa fala de Rose, baseada no depoimento de Brandina, eu trago uma letra para a gente observar. Sim. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Quando as cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, eu sou sempre maior do que era antes. Eu sou sempre maior. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Danny Black, essa letra, com a participação de Milton Nascimento. Muito bem trazido, muito bem ela lembrado. É perfeita. Está lembrado que eu cantei minha Jéssica, essa música. Sim, lá em... Eu soube dessa dupla. Então essa letra ela vai resumir efetivamente o que Rose traz. Da nossa evolução, embora pareça congelada, parece que a gente está de novo. Mas a gente só percebe isso porque a evolução em si, em mim, me torna mais sensível às coisas, mais crítico a mim mesmo, porque essa fala de Francisco de Assis é uma crítica construtiva a ele mesmo, do desprendimento, e ele sabe o quanto ele acelera esse passo no momento grande, que ele traz para si esse diálogo. E a gente está evoluindo sempre. Brandina que chegou aqui no início do programa não é mais a mesma Brandina de agora, né? De há menos de uma hora atrás. Eu não sou mais o mesmo. As coisas mudam, né? As coisas mudam sempre, né? Pois é isso. E aí, Rose, eu já trago essa questão das coisas mudarem para a gente entrar na segunda parte do nosso programa. Sim. Você quer falar? Não, eu quero também encaixar nessa segunda parte um pouco mas eu acredito que você tenha trazido aí também o aniversariante de ontem também, que é o... É sobre ele. Muito bem, muito bem. Aqui tem também, ó, o homem e o missionário, Allan Kardec. Pronto, então é uma mensagem de Viana de Carvalho. Hoje a gente está rico aqui, a gente está rico. Mas eu vou começar com eu estava ouvindo, vou passar para vocês no grupo, uma entrevista de um sociólogo. Vou deixar a riqueza de detalhes sobre a biografia dele lá no grupo mesmo. Mas ele falava de 5 pontos cruciais na construção humana: a opinião, a ciência, o conhecimento, o fato e a narrativa. E ele diz aqui, o fato, né? O acontecimento. O programa Conhecer está no ar. Isso é um fato, né? A gente está aqui percebendo que é um fato. E aí a gente entra justamente na exploração desse fato, Rose, né? Por quê? Por que que o programa, como é que se sabe que o programa está no ar? E aí a gente vai entrar nas opiniões. Não, o programa está no ar porque a gente está ouvindo o feedback das pessoas, mandando através das mensagens, como, por exemplo, a nossa amiga Jonélia, lá na Fazenda Espuma, para quem a gente manda um grande abraço. Então aqui a gente tem o fato e a gente vai explicar o porquê desse fato. Só que esse fato ele vai trazer uma coisa
básica, esse fato vai trazer nessa explicação a narrativa. A narrativa, Rose, ela pode ser verdadeira ou falsa. Sim. Né? Você pode dizer, não, Salles, mas não tá, o programa não está no ar não, que eu não recebi aqui no meu feedback, você está vendo aí, mas eu não recebi. Ninguém me disse, Brandina, não, mas eu estou vendo aqui, né, que está no ar, e Rose, não, eu vou manter a minha opinião. E aí a gente vai para as opiniões no campo das narrativas. Você vai defender uma narrativa que pode ser verdadeira ou falsa, e você vai defender uma outra narrativa que pode ser também verdadeira ou falsa, né? Então a minha opinião vai expressar a verdade, a minha verdade. Sim, a sua verdade. Brandina vai expressar a verdade dela. São as construções de narrativas. Mas aí, para poder a gente acabar com essa questão da sua narrativa e da narrativa de Brandina, o ser humano criou uma coisa chamada ciência. Aí está a ciência. Para comprovar se a narrativa de Brandina é a verdadeira, se a narrativa de Rose é a verdadeira, e por aí vai. Só que a ciência, ela é baseada no senso comum. Ó, dizes, quando está muito silêncio, é porque ninguém está ouvindo o programa. Rose, isso é por isso que eu estou com a certeza que a gente não está, ninguém está nos escutando. Não é? Não, eu não entendi. A ciência é baseada no senso comum? Não, ouça, aí, a subdivisão. No senso comum. E tem a ciência que é baseada na pesquisa, né, na comprovação das ideias, na comparação de fatos, né, de dados e levado para o laboratório. O científico mesmo. E a ciência do senso comum também é criada. Sim. Só, antes, hoje eu já tenho uma explicação. Tome chá de alumã que a dor de barriga resolve. Não tinha-se comprovação do ponto de vista científico, dessa ciência positiva, mas você ficava bom da dor de barriga. A ciência mergulha para saber quais são as propriedades dessa folha que fazem com que essa má digestão ou essa disenteria, ou o que for, seja estancada. E em cima de pesquisas de uma amostra de população. Exato. Aí daqui a pouco a sua tia, a sua mãe diz assim, dá um chá de alamão para esse menino. Aí, daqui a pouco não está lá pronto. Sim, mas cadê a comprovação? Aí entra a ciência, pesquisando no mundo e na sociedade. E aí a gente tem diversos pontos que a ciência... Centralizar mais aqui. Eu tava quase me debruçando aqui, caindo. Então a ciência tem esses pontos. Só que aí vem, a partir do século XIX, é o que a gente vai entrar agora aqui, a construção de uma ciência, ou seja, uma nova ciência, que ela modifica a forma de ver as coisas a partir de fenômenos novos. Novos no conseguinte, a percepção dos sentidos humanos. Então, é uma ciência nova, portanto, Brandina, para fatos, uma ciência nova, novos termos são criados. E aí, a gente vai trazer um cientista que olha que coisa interessante, que é adepto a essa ciência positiva de que a gente acabou de falar aqui, né, que pesquisa no mundo e na sociedade, e ele se vê diante de novos fatos, novos fenômenos. E ele, que é esse indivíduo positivista, esse que se utiliza do raciocínio lógico, é confrontado a novas ideias. Tal qual Francisco de Assis, ele não silencia diante daquela intuição que chega a ele para que explore esses novos fenômenos. E aqui nós vamos falar de mais um missionário. Você falava que todos têm, né, as suas missões.
cujo nome de batismo Hippolyte Léon Denisard Rivail, que usa um pseudônimo de uma encarnação, de acordo com